Olá, eu sou Andréa Travassos, sou administradora e mestre em Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável. Eu gostaria de inicialmente agradecer a organização do CRAPA pelo convite, é uma satisfação fazer parte aqui do nosso evento, não é? E vamos conversar hoje um pouco sobre os 3 R's como uma estratégia para a redução de custos e também para o aumento de sustentabilidade. Antes de começar a falar dos 3 R's, vamos refletir um pouco sobre o cenário que nós estamos vivenciando. Como é que está a praça da sua cidade? Como é que está a sua rua? Como é que está a sua casa? Como é que está a empresa que você trabalha? Né? Como é que elas estão lidando com os resíduos sólidos urbanos, o popular lixo, não é? Quando você vai à praça, quando você vai à rua, você vê o lixo destinado de maneira inadequada? Você vê jogado nas praças, jogado nos ambientes públicos? Então, isso, muitas vezes, é uma realidade nossa, não é uma realidade do dia a dia. É muito comum a gente ir na rua e perceber esse lixo destinado de maneira inadequada. Então, Rodrigues e Cavinato, ele destaca que o lixo é indissociável à vida humana. Quer dizer que onde estiver pessoas, vai haver lixo. E aí o que nós precisamos modificar é a nossa relação com esse resíduo, né? O nosso gerenciamento com esse resíduo que deve ser modificado. Você percebe que às vezes eu falo de lixo e às vezes eu falo de resíduo. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Então, o lixo, a gente já tem uma ideia, não é? Que ele não serve, não presta mais para nada. Já o resíduo, ele foi um termo, não é? Trazido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos como um material que pode ser utilizado e que tem valor econômico. Então, quando a gente vê uma garrafinha PET jogada na rua, quando a gente vê um papelão jogado na calçada, a gente vai pensar, eita, isso é material sendo desperdiçado. Então, nós estamos desperdiçando os recursos a partir do momento que nós estamos destinando de maneira inadequada. Então, a partir do momento que a gente começar a fazer essa reflexão de como está o nosso ambiente, como é que nós estamos gerindo os resíduos sólidos, nós podemos, a partir daí, começar a melhorar a nossa relação com o resíduo, gerindo de uma maneira mais adequada, assim como melhorar também a sustentabilidade. Porque a partir do momento que eu pego o meu resíduo e destino de maneira adequada, eu vou fazer com que o ambiente ele seja mais sustentável. Mas o que é a sustentabilidade? Não é? Na essência, a sustentabilidade, ela traz uma ideia de continuidade, de equilíbrio, né? Utilizar os recursos de hoje e garantir que as gerações futuras também usufruam desses recursos. Então, se nós continuarmos a jogar né, trazendo muita a questão do resíduo, aumentando muito o resíduo. Então, com isso, a gente não vai ter um ambiente ecologicamente equilibrado. E aí, a gente pensando inicialmente nesse contexto, não é, de um consumo exagerado, das mídias sempre buscando aumentar esse consumo. Então, quanto mais a gente consome, mais resíduo nós geramos. E aí, uma estratégia para a gente conseguir, não é, ter uma redução de custo na empresa, ao mesmo tempo, não é, a melhorar essa sustentabilidade, melhorar esse equilíbrio, essa relação entre a empresa e o meio ambiente, é a aplicação dos 3 R's. Mas o que é os 3 R's? Possivelmente você já deve ter escutado pelo menos algum deles. Então, o primeiro R, não é? O R de reduzir,
o segundo R de reutilizar e o terceiro R de reciclar. Então, para que a gente possa reduzir, é necessário que a gente tenha condições de perceber o nosso consumo. O que nós estamos consumindo? A partir desse momento que a gente conhece o nosso padrão de consumo, nós podemos sim pensar como é que nós podemos reduzir esse nosso consumo, né? Então, quantas resmas de papel a minha empresa está consumindo? A partir desse momento, eu vou observar como é que esse papel está sendo utilizado e como eu posso fazer essa redução. Como é que eu posso reduzir? Então, se eu compro 10 caixas, eu posso comprar 8 caixas, eu posso comprar 7, não é? Então, esses 3 R's, o reduzir, a gente também aplica na nossa casa. O que eu estou comprando, a minha feira, eu estou utilizando toda a comida? Eu estou jogando muita coisa fora? O que é que eu estou jogando fora? Será que isso que eu estou jogando fora, eu não posso comprar menos, comprar uma quantidade menor, para que não aconteça o desperdício? Logo em seguida, eu venho o reutilizar. Então, eu já diminuí o que eu podia, não é? Eu já diminuí o que eu podia. E aí, eu começo a reutilizar. O que é que eu posso reutilizar? Então, uma coisa muito comum é a gente pensar na questão da reutilização da folha de papel. Então, eu utilizei um lado da folha e vou utilizar o outro lado. Então, eu estou reutilizando. Aquele material que ia ser descartado, ele vai ter um pouco mais, não é, do ciclo de vida dele funcionando. Então, vamos supor, eu tenho uma lanchonete, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar as garrafas da lanchonete, as garrafas de vidro, eu posso cobrir, não é? Eu posso cobrir com linhas, por exemplo, posso colocar algum enfeite, colocar em cima das mesas. Então, eu reutilizei aquela garrafa que ia para o lixão, não é? Ou um aterro sanitário, ela vai ter um ciclo de vida a mais, ela vai ter um respiro a mais, ela vai viver mais e vai evitar que vá para a destinação, muitas vezes inadequada. Então, você tem que perceber dentro do seu ambiente, não é? Na sua casa, na sua empresa, o que é que você pode reutilizar? Então, uma caixa de chocolate, depois de comer o chocolate, você pode cobrir com tecido, guardar coisas dentro, né? Cobrir com, até mesmo com restos, né, de papéis, de presente. Você pode cobrir também, já pode guardar coisas dentro. Então, são coisas muito simples do dia a dia, mas que vai fazer com que a gente consiga reduzir a quantidade de resíduos que são destinados, e muitas vezes de maneira inadequada. E aí, o último R, né? O último R, que é reciclar. O reciclar, na maioria das vezes, nós não fazemos, né? Porque a reciclagem ela vai passar por um processo de industrialização, então, muitas vezes a gente não faz. O que é que a gente pode fazer? Nós podemos separar para a reciclagem. E aí nós temos aquelas famosas 4 cores, né? O azul, o vermelho, o amarelo, né? Mas isso não é nossa prática, né? Não é praticado, principalmente aqui no Nordeste, né? Nós não temos essa prática. Nós podemos até separar, mas a coleta não existe de maneira separada. Há uma coleta só para plástico, uma coleta só para vidro, uma coleta só para papel. Isso na prática, isso não acontece. Então, ele é muito bonito, não é tão bonito, a gente chega nos cantos, tem aqueles coletores, 4 cores, muito lindo, mas não é praticável. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos começar a separar em nossa casa, não é? Começar a separar o seco do úmido. O que for resto de comida, você coloca num coletor. O que for, não é, alumínio, plástico, não é? Então, tem os vidros de shampoo, de creme, e de margarina, de óleo. Então, você já coloca isso num ambiente separado, no resíduo seco. Então, você separa o que é seco, o que é úmido.
O que for úmido, você pode experimentar fazer a compostagem. Se você tem um jardim em casa, você pode aproveitar para fazer uma compostagem e fabricar esse adubo para colocar no seu jardim. Se você não tem, você pode doar para alguém que faça a compostagem ou que tenha criação de animais. Você pode procurar na redondeza para que você possa dar uma destinação adequada. E a questão do resíduo seco, você pode fazer uma doação para uma cooperativa de catadores ou algum catador que passa na sua rua. Você já dá separadozinho, lavado, né? Então, com isso, vai trazer mais dignidade ao catador e, além disso, você está dando uma destinação adequada. A gente pensando na nossa casa, a quantidade de resíduo é muito menor do que a empresa. Então, quando a gente passa a ser empresa, né, quando a gente passa a ser pessoa jurídica, a nossa responsabilidade com resíduo aumenta ainda mais. Então, como é que nós podemos praticar esses 3 R's dentro da empresa? Como é que eu posso reduzir? Então, eu acho que toda empresa vai querer reduzir a energia, que é caro, né? A energia é bem caro. Mas eu não tenho dinheiro para colocar um sensor de presença. O que é que eu posso fazer? Posso colocar umas plaquinhas, né, nos interruptores. Ao sair, desligue a lâmpada. Lembre-se, ao sair, desligue a lâmpada. Vocês podem fazer isso para que as pessoas elas comecem a observar, comecem a praticar ou reduzir, né? Então, já está economizando energia. Copo descartável, não é? Então, copo descartável na empresa, a gente deixa apenas para os visitantes. E olhe, né? O que a gente faz com os colaboradores? A gente faz uma troca. Ao invés da utilização do copo descartável, adote uma garrafa. Ou você pode doar uma garrafa para seu colaborador, ou então ele traz uma garrafa de casa, não é? Adote uma garrafa. E com isso a gente também vai reduzindo a questão do copo descartável. Veja que já é outro item que nós estamos conseguindo reduzir. Com isso, nós estaremos sim economizando. Não é que estamos economizando energia, que é caro. Estamos economizando, vamos supor, você comprava 4, 5, né, embalagens de copo descartável. Agora você só precisa comprar uma. Então, você termina economizando e, ao mesmo tempo, você está fazendo com que o meio ambiente, não é, ele vá tendo uma utilização mais equilibrada. Isso quer dizer que a gente vai utilizando apenas o necessário, a gente não está desperdiçando. Então, tudo que eu posso reutilizar, eu tenho um supermercado e eu tenho caixas de papelão, o que é que eu vou fazer? Eu vou perguntar aos clientes se ele quer que coloque as compras nas caixas de papelão. Eu estou reutilizando saco plástico, não é? Vou fazer uma campanha aqui no meu supermercado para que os consumidores, eles tragam essas bolsas plásticas, não é? Traga essas bolsas retornáveis. Para quê? Para economizar o saco plástico e, além do que, evitar que esses sacos, não é? Essas bolsas checo-checo, elas são muito agressivas ao meio ambiente, não é? E aos animais também. Então, a gente vai economizando dinheiro e também fazendo com que o meio ambiente agradeça, não é? Então, a questão da reutilização é você observar o que eu utilizo, não é? O que eu utilizo, o que eu posso reutilizar. Algumas embalagens eu não posso reutilizar porque é daquela Tetra Pak, não é? Que é papelão, plástico, metal, o que é que eu vou fazer? Tem embalagem de vidro, então eu vou optar pela embalagem de vidro, porque eu posso reutilizar, né? Isso traz um conjunto de ideias, vamos dizer assim, porque a gente começa no consumo, não é? A nossa gestão de resíduos começa no consumo. Como é que eu estou consumindo? O que é que eu estou consumindo? A quantidade é essa realmente que eu preciso? E a partir daí eu começo a pensar o que é que eu posso reduzir, ao invés de comprar diversas embalagens pequenas, eu compro uma grande, eu compro um refil, não é? Então, isso eu já vou fazendo uma redução de embalagens, de resíduos dentro da minha empresa. O que é que eu posso reutilizar? E, por fim, o que é que eu posso reciclar? Lembrando que eu não reciclo, mas eu posso separar e destinar para a reciclagem. Espero que tenha despertado o interesse do assunto
para vocês e eu vou terminar com um questionamento. Como você pode aplicar os 3 R's na sua vida? Então, para que você seja um gestor de resíduos, né, trabalhe na gestão de resíduos na empresa, nós devemos começar essa gestão de resíduos na sua casa. Como você pode aplicar os 3 R's na sua vida? Obrigada, um abraço a todos.